Diálogo Nacional. Apoio CIEE, há 5 décadas abrindo portas para as novas gerações. Cláudia Calais, jornalista e hoje diretora executiva da Fundação Bung, é a convidada do Diálogo Nacional. E bom, Cláudia, tê-la no nosso programa para conversarmos sobre muitos temas. Doutor Rui, eu que agradeço, estou extremamente honrada e envaidecida. Afinal de contas, hoje eu estou executiva, diretora executiva na Fundação Bung, mas para quem não sabe, eu sou a sucessora do Dr. Rui, que à época foi durante muito tempo superintendente-geral da Fundação Bung, e depois tive o privilégio de sucedê-lo à frente da instituição. Só que a aluna saiu muito melhor que o professor, porque a Fundação Bung hoje, ela seguramente figura entre as 5 maiores instituições do ramo, no Brasil com certeza, mas já aqui nas Américas. Cláudia, conta como é que você começou sua vida profissional, jornalismo. Eu sou jornalista de formação, eu sou capixaba, e trabalhei muito tempo nos veículos de comunicação no meu estado, em Vitória, no Espírito Santo. E depois eu vim para São Paulo, mas eu sempre, quando eu trabalhei com jornalismo, eu sempre fui muito ligada a desenvolvimento comunitário, envolvimento com a comunidade. Na minha época, na faculdade, a gente falava muito da democratização do acesso à informação, Era uma das bandeiras que a gente trabalhava muito como estudante, como pessoas que acreditavam vamos dizer assim, no ampliar esse acesso das comunidades. Então, todo o meu trabalho, ele foi muito de dar vez e voz à população, à comunidade. Liderei muitos programas e projetos nessa área, E eu trabalhei muito tempo com rádio, sempre gostei muito de rádio, justamente porque ainda hoje é um veículo, apesar de toda essa transformação que a gente vive, na área das mídias sociais, mas o rádio, ele é um veículo que ele chega a qualquer lugar e é difícil você não encontrar alguém que não tenha um radinho, Principalmente num país como o nosso, com as dimensões do nosso país. E quando a gente não tinha, e de todos eu costumo dizer que de todos os meios de comunicação, o rádio sempre é aquele que demandou um pouco mais de esforço econômico, para se manter. Então a gente não tinha muitos repórteres e aí eu sempre dava um jeito de fazer cursos comunitários nos finais de semana para criar o que eu chamava lá à época de repórteres populares. Lá em Vitória? Lá em Vitória. Então era uma forma de você cobrir toda a Grande Vitória com informações, com notícias, mas com pessoas formadas da própria comunidade que traziam as informações da sua própria comunidade. Isso foi, vamos dizer assim, o meu grande primeiro passo unindo comunicação e projeto social. Quando eu vim para São Paulo... Quanto tempo você ficou em Vitória? Eu morei 26 anos em Vitória, A minha vida praticamente toda, Eu nasci, me criei, só saí de lá, hoje tem 15 anos que eu estou aqui em São Paulo. E quando eu vim para São Paulo, eu continuei nessa área, trabalhando aí em empresas, comunicação de empresas, de grupos empresariais, até que eu fui para a Bung, para a Fundação Bung, para trabalhar também com a área de comunicação, mas aí também associei a comunicação à responsabilidade social e depois acabei enveredando de vez para a responsabilidade social, porque comunicação não deixa... A gente faz comunicação social na faculdade, E eu me especializei em jornalismo. Mas eu acho que são campos muito próximos, muito, vamos dizer assim, similares e complementares, então eu continuo transitando nas duas áreas. Deixa eu explorar um pouquinho a jornalista. Como é que você está vendo hoje o futuro dos jornais, das revistas, enfim, da comunicação impressa vis-à-vis as comunicações eletrônicas? Olha, eu acho que esse, doutor Rui, é o grande dilema que está posto para os profissionais da área, e não só para os profissionais da área, eu acho que para o mercado, para os grandes empreendimentos mesmo de comunicação no país. Acho que é uma área que está sofrendo grandes transformações, e a gente tem visto isso, A gente acompanha isso no dia a dia, até por colegas, por pessoas muito próximas.
mas que eu acho que vai encontrar o seu caminho como a gente vem encontrando o caminho. Tem aqueles que falam, a mídia impressa está acabando, é o fim da mídia impressa, é a era da mídia social, né, das mídias sociais de maneira geral. Eu acho que elas são complementares, né, e eu acho que elas seguirão sendo complementares. O impresso, eu acho que cada vez mais vai trilhar uma linha analítica, né, onde você vai buscar mais uma reflexão, porque é óbvio que o impresso hoje, você não consegue concorrer com a internet, assim como não conseguia concorrer com a TV, com o rádio, do ponto de vista do imediatismo, né, da informação quase que em tempo real. A gente vive hoje um período de informação em tempo real. Mas você recorre ainda ao impresso pelas revistas, pelos jornais, eu acho, para aquela análise mais profunda, que muitas vezes a internet, a TV e o rádio, pelo tempo, né, e pelo formato mesmo da mídia, não conseguem te trazer em determinados momentos. Então, eu acho que nós estamos numa fase de acomodação, né, estamos numa fase de transição, sim, mas que vão coexistir como sempre coexistiram, cada um achando melhor o seu papel, como desempenhar melhor o seu papel. Eu acho que não dá para a gente falar, agora é só a internet, é só mídias sociais, serão só as mídias sociais. Eu acho que não, eu acho que a gente vai seguir com todas, mas com vamos dizer assim, um olhar diferenciado, que é o que está acontecendo. A gente vê hoje nas revistas, os jornais, né, estão se revendo, estão se pensando, as emissoras de TV também. Eu acho que o que nós estamos sentindo e que às vezes incomoda um pouco os profissionais da área e principalmente os grandes conglomerados, são as grandes hegemonias. Eu acho que essas, de fato, elas estão, vamos dizer assim, terminando. Você não tem mais grandes veículos com grandes audiências, ainda temos lideranças, né, de audiência, mas não com as grandes índices que a gente tinha no passado, ou com prevalecendo apenas um ou outro. Não, eu acho que hoje, acho que a gente está de fato chegando naquilo que eu lutava lá na minha faculdade, no tempo de estudante, que era a democratização do acesso à informação. Hoje você, com o celular, você é um repórter, você vira, não com isso que eu estou aqui sendo favorável ao fim vamos dizer assim, da não especialização para a área de jornalismo, que eu acho que ela é fundamental, acho que ela é importante, acho que temos reflexões ali que são extremamente fundamentais para que de fato você saia um profissional, né, isento, idôneo, realmente tentando olhar, ter uma mesma visão, mas de um ponto, mas sobre várias óticas, ouvindo vários lados. Mas eu acho que o que nós vivemos hoje só tem contribuído para democratizar esse acesso. O último número da revista da Aberge, Comunicação Empresarial, aliás, em novo formato, inclusive, o foco, o tema é o marketing e a cultura. Quer dizer, quais os limites, ou qual o limite entre o marketing numa empresa e as atividades culturais da empresa. A atividade cultural pode servir como alavancagem do marketing? Olha, depende da forma como isso é trabalhado ou do propósito de empresa, né? Eu acho que a gente nunca pode perder de vista, no meu caso, por exemplo, eu dirijo uma instituição social, mas que é ligada à iniciativa privada, né? Ela é mantida, a principal mantenedora é uma multinacional. Então, o que eu sempre falo é que a gente tem que trabalhar num limiar onde você nunca esqueça que você está ligado à iniciativa privada, mas que você tem uma causa a ser trabalhado, né? Você tem uma responsabilidade social a ser desenvolvida. E o bom trabalho é quando, vamos dizer assim, o marketing, ou seja, né, o investimento social, ou o que é que a empresa faça, né? Ele é benéfico e ele auxilia o negócio, ele auxilia a empresa, na medida de que você, de fato, respeite a natureza dele. Então, por exemplo, na nossa área, responsabilidade social. Se eu, de fato, tiver um compromisso com aquela comunidade,
fizer um trabalho bem feito em prol do desenvolvimento social, econômico ou ambiental, seja lá qual for o foco de atuação, né, que tenha essa área de responsabilidade social, se eu de fato conseguir executar bem a minha atividade, eu estarei contribuindo com a empresa. E aí não só do ponto de vista de imagem, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, é marketing social, faz por... Não, hoje o investimento social privado, ele está muito longe de você só agregar um valor positivo à imagem da empresa. Ele hoje desenvolve público interno, você trabalha com clima organizacional, ele desenvolve comunidades. Se você é uma instituição, uma empresa, que você está inserido numa comunidade mais desenvolvida, é óbvio que isso é um benefício direto voltado para o teu negócio. Porque isso quer dizer que você tem mais mão de obra capacitada, porque você tem pessoas melhores formadas, você tem melhores fornecedores, e é muito melhor você ter fornecedor da comunidade que está no seu entorno, onde você pega o telefone, liga para o seu João, e ele vem aqui na sua empresa consertar a sua máquina, né, a sua colheitadeira, que é o nosso caso, do que muitas vezes você ligar para o seu João que mora lá eu estou sediada no Mato Grosso, o seu João mora no interior de São Paulo, eu tenho que colocar o seu João no avião, trazê-lo aqui para o Mato Grosso para poder consertar a minha colheitadeira. Então, o que eu digo é, quando cada um respeita a sua especificidade, um consegue colaborar com o outro. Quando há uma cooptação, um atropelo disso, vamos dizer assim, essa ação ela é utilizada de maneira indevida pelo negócio, nem a área social ou, né, a área cultural ou marketing consegue auxiliar nos negócios e nem os negócios conseguem auxiliar na ação que está sendo realizada. Aí a gente se choca no mercado, no meio da comunidade, aí não dá certo para nenhum dos dois. No próximo bloco, nós vamos bater na porta da Fundação Bung, que tem como diretora executiva a convidada de hoje do Diálogo Nacional, Cláudia Calais. Diálogo Nacional, no seu programa 932, tem como convidada a diretora executiva da Fundação Bung, Cláudia Calais. Cláudia, batendo na porta da diretora executiva, conta para os internautas e para os telespectadores como surgiu, como nasceu a Fundação Bung, quem é a mantenedora da Fundação, quais as atividades que a mantenedora exerce, enfim, faz um apanhado geral para os internautas e telespectadores. Então aí eu vou convidar, nós vamos contar essa história juntos, né? Porque tem que ser uma dobradinha. O senhor sabe, né, o senhor foi do grupo durante muito tempo, a mantenedora da Fundação Bung é a Bung, é uma multinacional do agronegócio, trabalha na parte de grãos, beneficiamento de grãos com alguns produtos de venda direta ao consumidor. A gente sempre fala que nós estamos do campo à mesa. E o importante é ressaltar que é uma empresa que daqui a pouco tempo completa 200 anos de mundo e que já tem 110 anos de Brasil, né? E que há 60 anos, esse ano 61 anos, mantém uma instituição social. Então, quando ainda não era modismo, né, na década de 90 começou-se a falar muito na questão do investimento social privado, no que é isso, a questão do não dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? A dona Ruth Cardoso contribuiu muito nesse processo, né, de trazer esse conceito, né, ampliar esse conceito do investimento social, da importância de um trabalho participativo. Mas a Bung fez isso há muito tempo atrás, quer dizer, em 1955, para comemorar os 50 anos dela no Brasil, ela lança, né, a Fundação Bung para fazer a coordenação, a gestão de um prêmio que existe até hoje, que é o Prêmio Fundação Bung, que é um prêmio que é entregue há 60 anos, esse ano 61 anos, de maneira ininterrupta, né, que trabalha com toda a academia e que visa principalmente trazer luz e foco à produção e à disseminação do conhecimento por meio da valorização de pessoas, de profissionais, de pesquisadores, cientistas, artistas
que de fato estão contribuindo para a produção de ciência e de cultura no Brasil. Um programa de incentivo mesmo. Exatamente. Então, ele não só reconhece a vida e obra, né, porque o prêmio principal é o prêmio Vida e Obra, reconhece todo o trabalho de profissionais que dedicaram uma vida e uma obra, né, uma carreira inteira por alguma causa, né, como também incentiva jovens profissionais, jovens cientistas, jovens artistas com o prêmio Fundação Bung Juventude. Então, é uma forma de você valorizar a produção científica e cultural, porque isso para a Bung, para a empresa, para a mantenedora, sempre foi muito caro e ela se valeu muito dessa produção científica e cultural brasileira. Ela foi uma empresa que desde um primeiro momento ela sabia como que a inovação é importante nos negócios, no seu desenvolvimento. Se o senhor pegar a história da Bung, um dos projetos da Fundação Bung é um centro de memória, né? Nós mantemos há 21 anos, é um dos principais centros de memória empresarial do Brasil, tem um dos maiores acervos, é um espaço que é aberto para pesquisas externas, pesquisas internas. Então, além dele ser utilizado como uma ferramenta de gestão para dentro do negócio, ele também atende, trabalha todo com guarda e preservação da memória, né, da Bung no Brasil, e também está trabalhando na produção e difusão cultural. E aliás, vamos até pedir para a nossa produção colocar aí o endereço eletrônico na telinha, todos podem acessar e vale a pena conhecer o Centro de Memória. Sim, e por meio do nosso acervo, que hoje está praticamente todo, né, digitalizado, você pode acessar, fazer pesquisas pelo site da Fundação, dentro da parte do acervo, você também mergulha na história da industrialização brasileira, né? Não só na parte de agronegócio, mas de diferentes outras áreas, porque a Bung foi uma empresa que num determinado momento do país ela chegou a ter 127 empresas diferentes, ela atuou em diferentes setores. E quando você mergulha nessa história, você vê que ela foi uma empresa que se valeu muito da inovação. Então ela, por exemplo, mudou um hábito alimentar brasileiro, que até então era a banha de porco, e ela introduz no mercado o óleo de soja, né? O primeiro lençol de casal produzido no Brasil foi produzido pela Santista Têxtil, que à época era do grupo, era uma empresa do grupo, porque até então, ou você comprava 2 lençóis de solteiro e unia os dois, né, e fazia um de casal, ou então você punha um do lado da outra, um do lado do outro na cama e virava. Então, quer dizer, o primeiro tear, vamos dizer assim, completo para formar um lençol de casal foi a Santista que trouxe para o país. E assim também, quando ela atuou na área de fertilizantes, todo o processo de flotação, que é uma técnica que separa, né, a rocha. Ela viabilizou, inclusive, o fosfato, as minas de fosfato no Brasil. Né? E por meio de uma pesquisa realizada junto a pesquisadores da USP, que desenvolveram, né, da Escola Politécnica, que desenvolveu tudo isso, depois disponibilizou isso para o mercado, né? Então é uma técnica que é usada até hoje. Então, justamente por ela saber como era importante essa questão da ciência e também da cultura, né? Se você pega a história, ela sempre foi muito ligada a esse universo cultural, sempre debateu muito essas questões. Ela então cria uma fundação para tocar um prêmio, que é o Prêmio Fundação Bung, que é entregue até hoje, né, a pesquisadores e cientistas no país. Então, aliás, a Cláudia me mandou aqui a relação das personalidades que receberam, tanto na área vida e obra, quanto na área juventude. E os nomes são notáveis, né? Em qualquer das áreas. Quantos são hoje? São mais de 180 contemplados com o Prêmio Fundação Bung, seja no Vida e Obra, seja no Juventude, como o senhor falou, realmente uma galeria de pessoas que revolucionaram a história da ciência, das artes, da cultura em geral no Brasil. Então isso nos dá muito orgulho e, ao mesmo tempo, nos desafia a sermos cada vez melhores, né? Tanto que uma fundação, o ano passado, quando a gente completou 60 anos de instituição, a gente reuniu um grupo de outras fundações e institutos que também, assim como a Fundação Bung, tinham, vamos dizer assim, já passado, vamos dizer assim, da quinta década, né? Que já tinham mais de 50 anos de atuação, para a gente discutir o seguinte: o que levou estas instituições a chegarem, né, a 2015, no ano passado, no nosso caso com 60, outras com 50, outras com 80 anos, né, e tantas outras com mais de 50 anos.
E a gente foi percebendo na discussão que um dos pontos fundamentais, além da governança, que é um pouco aquilo que a gente conversou no primeiro bloco, quer dizer, você ter muita clareza do que você quer, de qual o seu papel na sociedade e como que você pode colaborar com essa sociedade e também colaborar, vamos dizer assim, com esse universo do negócio. Mas um ponto fundamental é a capacidade que essas instituições têm e que eu analiso hoje a história da Fundação Bung e vejo que a capacidade que ela teve, né, o senhor estando à frente dela um período, os outros que nos antecederam, de uma leitura de cenário e saber conduzir essa instituição dentro dessas mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo. Porque você imagina se a gente hoje tivesse o mesmo foco de atuação ou a mesma, vamos dizer assim, desenvolvendo a mesma ação da mesma forma, a gente desenvolve o prêmio no mesmo período, há 61 anos esse ano. Mas o prêmio, ele foi se adequando, o produto é o mesmo, mas a forma de fazer é diferente, né? Foram sendo agregadas outras coisas a ele, e essa capacidade de mudança de leitura de cenário é que a gente avalia que faz com que a Fundação Bung e outras instituições consigam chegar a tanto tempo, né? Além, óbvio, de um compromisso, seja de quem instituiu aquela instituição, das empresas mantenedoras ou das famílias mantenedoras, o compromisso de fato investir e trabalhar em prol da transformação social e econômica. E nesse contexto, a Fundação ela foi também se transformando, entrando cada vez mais na área de educação. Hoje trabalhamos forte com a questão da leitura, com a questão da memória, com a questão do desenvolvimento local. Então, esses são pontos muito importantes para a gente hoje também, tão importantes quanto foram o prêmio na gênese da instituição. Na relação entre a Bung Brasil e a Fundação Bung, essas duas chaves da Fundação, responsabilidade social e sustentabilidade, fazem parte da missão da organização Bung também, né? Exatamente. Eu acho que a fundação é a materialização da crença dessa empresa, não é? Vamos dizer assim, no desenvolvimento, primeiro no compromisso com o país, não é? Porque todos os projetos que a gente faz são em prol da sociedade, em prol da comunidade. E o segundo, eu acho que é a crença da empresa de que é possível você ir além apenas de empregos, de impostos. Ela de fato se vê como um elemento dentro daquela comunidade. Quer dizer, eu tenho uma parcela de responsabilidade dentro dessa comunidade que não se limita apenas a impostos e empregos, né? Então, eu posso contribuir de outras maneiras, seja por meio do meu expertise, seja por meio de um investimento, porque o grande papel das instituições e das fundações, às vezes a gente acha assim, a gente vai revolucionar, a gente vai transformar, mas a nossa capilaridade ela é sempre muito restrita, o nosso foco é muito menor. Então, como é que a gente pode colaborar? É justamente com o nosso expertise, com a influência que você pode exercer, e aí você tendo uma empresa por trás, essa expertise acaba sendo muito melhor e mais aceita. No próximo bloco, nós vamos abrir a pauta, o livrinho da Fundação Bung, que até tem um título sugestivo: Somando Talentos para Construir Novos Caminhos. Em todos os programas, internautas e telespectadores apreciam muito o quadro A Boa Notícia da Semana, que é estudado e depois apresentado pelo Alexandre Altenfelder. Vamos chamá-lo agora da redação do Diálogo Nacional e vamos ver o que ele preparou como a boa notícia desta semana. Quem disse que a dança não pode ser uma ferramenta de transformação e inclusão social? Em um projeto social que funciona na Cracolândia, no centro de São Paulo, bailarinos estão treinando crianças que irão disputar uma vaga para o renomado Balé Bolshoi, na sede brasileira que fica em Santa Catarina, em Joinville.
Todo mundo sabe que a Cracolândia é uma região problemática, com tráfico de drogas e prostituição. Por isso, projetos sociais como esse que funciona na Cracolândia são muito importantes porque eles tiram as crianças das ruas, transformam sonhos em realidade. Por isso, essa não poderia deixar de ser a boa notícia do Diálogo Nacional desta semana. Semana que vem eu volto selecionando mais uma boa notícia para elevar a sua e a nossa autoestima. Portanto, fique ligado e até lá! O Diálogo Nacional hoje recebe a diretora executiva da Fundação Bung, Cláudia Calais, jornalista e executiva. Mas, Cláudia, antes da gente entrar agora nos projetos que você está pilotando, um passarinho me contou que você está ingressando também numa área de livros infantis, é verdade? Esse passarinho é bom. Na verdade, literatura sempre foi a minha paixão, assim. Acho que por isso até que eu enveredei pelo jornalismo, né? E eu sou de uma cidade do interior do Espírito Santo, um distrito chamado São Marcos, que fica no município de Alfredo Chaves, um distrito muito pequeno. E quando eu saí de lá, eu tinha 8 anos de idade, e eram pequenas famílias, eram famílias, né, que moravam, e a gente tinha um único, vamos dizer assim, o nosso ponto de encontro era a igreja aos domingos. E eu sempre fui uma criança muito... Eu queria sempre mais, eu queria entender o que tinha depois, assim, porque o meu depois ele era um pouco mais restrito. E um dia passou um caixeiro viajante na porta da minha casa e meu pai comprou uma coleção de livros, com 5 livros. E eu passei a minha infância inteira com esses 5 livros, que era o que chegou pra gente lá. Mas aqueles 5 livros, assim, me fascinavam de um jeito e eu tinha uma curiosidade. Como é que se faz um livro? Como é que... E um dia, com 8 anos, eu fui visitar uma tia que morava na cidade e eu descobri que existia um caderno de, no caso do meu primo, 4 matérias. E eu só estudava, você imagina, eu estudava numa escola rural com uma única professora que dava aula para alunos da 1ª à 4ª série e ao todo nós éramos em 9 alunos. E o meu primo estudava num colégio muito legal, com várias salas, com vários professores, ele tinha um caderno de 4 matérias. E eu botei na cabeça que eu queria também ter um caderno de 4 matérias. Eu cheguei em casa e falei com a minha mãe, eu vou para a cidade, vou morar com a minha tia, porque eu quero ter um caderno de 4 matérias, eu quero ter mais livrinhos. E acho que a minha mãe, mais maluca do que eu, me deixou ir embora e eu fui. E aí comecei a enveredar por isso. E a literatura ali, eu tive muito mais acesso e aquilo foi me encantando. Tanto que dentro da Fundação Bung, um dos nossos principais projetos é o Semear Leitores, que é um programa de incentivo à leitura, onde a gente monta espaços de leitura. E são espaços diferenciados, onde a gente tem toda uma concepção do encontro da criança com a leitura. E quando eu virei mãe, quando a gente vira mãe, algumas transformações acontecem, né, em diferentes áreas. E na literatura também, porque você começa a perceber que o encontro da leitura se dá de diferentes formas para cada um, né? Então a minha filha, por exemplo, ela gostava de ler debaixo, eu tenho uma livraria na rua da minha casa, e toda vez que eu levava lá, ela pegava um livro e ela sentava debaixo da escada. Ela saía e eu falava assim, Ana Luísa, não senta aí porque vai cair um livro na sua cabeça. Ana Luísa está com 10 anos 10 hoje. anos, já está uma moça. Daqui a pouco está maior do que eu. E aí ela falava assim, mãe, mas eu gosto de ler aqui, porque aqui é quietinho. E aí você vai vendo, e a gente levou isso para o projeto. Quer dizer, então hoje os espaços de leitura são espaços democráticos, onde a criança pode ler sentada, ela pode ler deitada. Não tem aquela construção de biblioteca modelo tradicional, né? A gente trabalha com um mediador de leitura. Então, isso sempre foi uma crença muito grande. E eu comecei, então, a levar para o papel também as minhas ideias, as minhas concepções de literatura infantil. A minha área um pouco é literatura infantil. Infantil ou infanto-juvenil? É infanto-juvenil, mas um pouco mais para o infantil. Mas ainda é um projeto, assim, é um sonho. Eu ainda estou aprendendo Já tem algum a fazer. guardadinho?
Tem alguns guardadinhos, e você sabe que esses guardadinhos são assim, né? A gente leva um tempo para tomar coragem para mostrar, depois leva um tempo para mexer mais um pouquinho. Então eu estou nessa fase aí, eu tomei a coragem, comecei a mostrar, agora eu estou mexendo em algumas coisas e quem sabe eu ainda volte aqui para contar que evoluíram para alguma coisa interessante. Mas literatura é algo que sempre me cativou muito, principalmente a infantil. Você é casada com um jornalista. Sou casada com jornalista, às vezes a maioria das vezes acaba casando com jornalista, né? Só um jornalista para entender outro seu jornalista. marido, a especialização dele é economia. Ele é exatamente, ele atua na área de economia. E aí vocês se encontram, tem tempo para se encontrar? Porque o jornalista, principalmente como o seu marido que trabalha nessa área de economia, a pauta é vara à noite às vezes, né? E vamos combinar que no momento atual, ele sempre fala para mim que vamos dizer assim, o consolo dele é que a área política está pior do que a dele. Assim. Então ele falou assim, eu tenho um consolo, o pessoal de política está mais complicado do que o pessoal de economia, mas é tão desafiador quanto, né? Umas 2, 3 semanas, o dia que a bolsa subiu, desceu, o dólar subiu e desceu umas 2, 3 vezes, eu liguei para ele e ele estava muito nervoso e ele falava do mosquito, ele falava esse país está muito complicado, o mosquito está causando zika, o chikungunya. E eu falava assim, meu Deus, mas o que tem a ver o mosquito com a economia? Eu não estava entendendo direito, mas eu entendi que era um momento de catarse, eu falei, vou ouvir, né? E depois no final eu falei assim, mas o que está acontecendo? Ele falou assim, já é a 3ª edição do jornal que eu estou fechando hoje e eu não sei se essa vai ser a última, porque a cada momento tem uma notícia nova, tem um dado novo, né? Ele falou, às vezes você de manhã conversa com uma pessoa, com uma fonte, uma pauta, aí quando você retorna para a redação, aquela pauta já não faz mais sentido, porque já aconteceu algum outro fato. Então, digamos que o jornalismo na atualidade está muito desafiador, porque é uma responsabilidade muito grande você levar uma informação, principalmente nessa área econômica. A gente sabe que, não só na área econômica, né? Jornalismo, por isso que eu sou muito favorável à formação para jornalista. Eu acho que tem que ter formação, tem que ter um acompanhamento, porque existe uma responsabilidade muito grande naquilo que você apresenta, né? E nem sempre, nesse contexto atual, para você separar o joio do trigo, eu vejo por ele, pelo que a gente tem conversado, que está muito difícil, né? O que de fato é fato, o que não é fato. Então, vivemos momentos desafiadores. Mas eu costumo dizer que os momentos desafiadores, eles também são momentos muito instigantes. Eles nos trazem um aprendizado muito grande, nos tiram da nossa zona de conforto. E se a gente for perspicaz, ele consegue nos abrir novas possibilidades, novas oportunidades. É uma questão de percepção. Então, acho que a gente tem que, sem sermos utópicos demais, né? Mas eu acho que a gente tem que sempre tentar, do limão, fazer uma limonada. Vamos conhecer agora as áreas de atuação da Fundação Bung, que tem a Cláudia como diretora executiva. A Fundação possui 3 principais áreas de atuação, estabelecendo uma relação entre passado, presente e futuro. Vamos falar sobre essas 3 áreas? Passado, valorizar o passado, como vocês colocam na apresentação da Fundação, valorizar o passado, transformar o presente, construir o futuro. Exatamente, eu acho que essa é o que resume bem essa trajetória de 60 anos da Fundação Bung. O passado é porque nós mantemos o Centro de Memória Bung, né, um projeto de 21 anos. Eu acho que a preservação do passado ela é importante, não que é o que nós tentamos trabalhar dentro da instituição, não apenas pela guarda e preservação desse patrimônio, mas como que esse patrimônio, a memória, a história, ela só faz sentido a ser preservada se ela está a serviço da sociedade, né? Se ela está a serviço vamos dizer assim, daquela comunidade. Então, o passado para a gente, vamos dizer assim, é a fonte aonde a gente recorre para que a gente veja como que a gente passou por momentos de turbulência, ou como no passado, né, alguns modelos de gestão foram feitos, passando um momento como esse agora, que a gente vive uma crise, né,
política, econômica, a gente não sabe o que influencia o que. Uns falam que é uma crise política que influencia uma crise econômica, outros que é a crise econômica que influencia uma crise política. Mas, quer dizer, então, esse passado, essa história, essa memória, ela é importante para te contextualizar. Então, quando você consegue colocar passado a serviço do presente, ele faz sentido e você, de fato, contribui para o futuro. A atuação responsável de presente que a gente trabalha, ela está centrada em 3 principais projetos, né? Nós temos o Semear Leitores, que é um programa de incentivo à leitura, então trabalhando forte com essa questão da educação, porque educação e tem que ser uma bandeira prioritária para qualquer país, para qualquer nação, para qualquer comunidade, qualquer município, qualquer micropolo que de fato queira se desenvolver e queira fazer a diferença. Quer dizer, a história nos mostra, a realidade que nós vivemos nos mostra que todo país que de fato se estabeleceu, se desenvolveu, foram países que priorizaram a educação. E não só do ponto de vista de desenvolvimento econômico, não, social, mas cidadão também. É você de fato compreender o outro como um cidadão na íntegra. Pessoas que tenham deveres, que tenham direitos. Você respeitar o outro como cidadão, acho que isso é muito importante. E, por exemplo, esse projeto Semear Leitores, que você disse, ele é aplicável em que área, em que locais da Hoje, todos os organização? Projetos da Fundação Bung, eles são nacionais, não é? Então, hoje nós atuamos em 9 estados brasileiros, né? Nós estamos em 13 localidades diferentes, 9 estados brasileiros. Esse ano a gente completa 35 espaços de leitura. E municípios? Nós temos Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Nós temos... E este projeto, por exemplo, e outros que você vai falar, ele é aplicável em cada um desses locais? Em cada um desses locais. A terceira frente que a gente atua nessa área de futuro é um programa de voluntariado, né? Então, os colaboradores da empresa atuam de maneira em diferentes projetos sociais integrados com a comunidade. Projetos com idosos, com saúde, com educação. Então, é uma forma de você não só exercer a cidadania da porta da empresa para fora, mas possibilitar que os colaboradores, né, também possam exercer essa ação voluntária e dentro do horário de trabalho, totalmente financiado pela empresa. Então, é um voluntariado corporativo. E a terceira frente, que é uma que nós estamos sendo bem reconhecidos agora, a Fundação Getúlio Vargas, esse projeto foi destaque numa publicação da Fundação Getúlio Vargas, numa publicação também do Instituto Lina Galvani, que é o Comunidade Integrada, que é um programa de desenvolvimento local, onde nós atuamos em todo o desenvolvimento da socioeconomia de alguns municípios onde a Bung está instalada. Então, trabalhamos desde apoio a políticas públicas, trabalhamos forte com investimento em educação, investimento na formação de jovens, né, sejam cursos técnicos, profissionalizantes. Tem todo um trabalho também de valorização da cultura local, porque a questão cultural, eu falei, está na nossa essência, e quando você valoriza essa cultura, você faz com que a comunidade enxergue os seus valores, perceba quais são seus bens materiais e imateriais, deixa de ser uma questão, vamos dizer assim, de bairro, de comunidade, mas assim, você deixa de olhar o que nos separa, mas você passa a focar naquilo que nos une, naquilo que nos integra. Então, esse é um projeto que tem trazido bons resultados, não só para as comunidades, né, mas para a gente dentro da instituição também. Quer dizer, o retorno para a Fundação e para a Bung Brasil é exatamente a satisfação das comunidades onde ela atua com os projetos que ali são desenvolvidos. E que traz um retorno para o negócio também, né? Aquilo que a gente coloca, se eu tenho uma população mais desenvolvida, se eu tenho mão de obra mais formada, né, melhores técnicos, eu estou contratando técnicos e jovens daquela comunidade. Então, para a empresa como negócio é interessante, porque é uma mão de obra local, e para a comunidade também é interessante, porque você está desenvolvendo aquela economia local. Não faria sentido eu ter um grande negócio dentro de uma comunidade e mão de obra, fornecedor, seja lá o que quer que eu venha precisar no negócio, eu tenho que trazer de fora, de outras regiões. Então, quer dizer, passa a não ser benéfico para o desenvolvimento local. Então, quando esse casamento
é perfeito é quando você consegue aliar negócio a desenvolvimento social. Aí eu acho que é interessante para os dois lados. Cláudia Calais, diretora executiva da Fundação Bung, é hoje a convidada do Diálogo Nacional no programa de número 932. Cláudia, você falou sobre o Centro de Memória, comunidade integrada, comunidade educativa, o projeto Semear Leitores, todos eles desenvolvidos pela Fundação com o apoio da Bung Brasil. Agora vamos falar sobre o futuro, construir o futuro, que é o incentivo à inovação e à disseminação do conhecimento, através do Prêmio Fundação Bung. Você contava no início do programa que este prêmio surgiu em 1955, quando a empresa comemorava o seu mini-centenário no Brasil, e vejam como é importante a consciência do empreendedor. Ao invés de comemorar com festa, com relógio para todos os funcionários, ela comemorou constituindo uma fundação com o objetivo de incentivar o desenvolvimento das ciências, letras e artes. O que é que aconteceu de lá para cá? Olha, de lá para cá estão aí sendo 61 anos, né, de trabalho junto às universidades, aos institutos de pesquisa. Eu acho que o grande tema, o grande desafio que está posto sempre para a ciência e para a produção cultural é como você, no caso da ciência, acho que é como você transpor o conhecimento dos muros das grandes universidades ou dos grandes centros tecnológicos. Acho que esse é um fato que está posto desde que a ciência é ciência, né? Como você fazer com que o conhecimento adquirido, desenvolvido muitas vezes nas universidades ou nos grandes institutos tecnológicos, eles de fato cheguem vamos dizer assim, eles virem política pública, cheguem à população, porque isso não é um fato só brasileiro, mas isso é um fato mundial. A grande maioria da produção científica mundial, né, e brasileira é financiada pelo Estado, sempre foi assim, né? Então, quer dizer, como que esse conhecimento... O Dr. Adib Jatene foi membro do nosso conselho da Fundação, o senhor participou, né, de tantas ou mais reuniões junto a ele conosco, e o senhor sabe que a grande questão que ele sempre colocava nas reuniões era o seguinte: como levar a ciência, como levar o conhecimento que a gente tem dentro das universidades para a população. Essa foi uma grande bandeira dele e eu acho que é uma grande bandeira de todo cientista. Na produção cultural, a mesma coisa. Como você fazer com que cada vez mais as pessoas tenham acesso à cultura, né, que é produzida, e não só uma cultura do ponto de vista mercadológico, mas a cultura que a Maria Bonomi tanto defende, transformadora, né, uma cultura, uma arte que de fato seja revolucionária, né? Então eu acho que esse vamos dizer assim, são dois fatos que estão postos. E a grande contribuição que o prêmio traz ao longo desses 61 anos é justamente trazer luz, holofote a esses temas, né? Ou temas que precisam ter uma evidência maior, ou temas que às vezes estão um pouco mais apagados e que precisam ser melhor evidenciados. Então, esse tem sido o trabalho que o prêmio, que eu julgo, que o Prêmio Fundação Bung tem dado, a contribuição que o Prêmio Fundação Bung tem dado ao longo desses 61 anos. Esse ano mesmo nós estamos trabalhando com dois temas fundamentais. Um deles, infraestrutura de transporte, né? E quando a gente está falando em infraestrutura de transporte, nós estamos falando de uma maneira muito genérica, muito global. Seja o transporte urbano, a questão da mobilidade urbana, que é um desafio que está posto não só para São Paulo, mas está posto para o país, está posto para o mundo, né? É um desafio das grandes cidades. Quando a gente fala em infraestrutura de transportes, a gente está falando também dos transportes de cargas, dos diferentes modais, né? No Brasil, a gente tem um grande desafio que praticamente todo o nosso transporte hoje ele é feito apenas por um modal, que é o rodoviário. E como é que você transporta, em um país que basicamente
o que movimenta a sua economia, né, é a matéria-prima, onde você precisa estar transportando o tempo inteiro, como é que você faz com que esses diferentes modais se interliguem? E também o aéreo, né, como é que se dá essa relação? Então, quando a gente abraçou a questão da infraestrutura de transporte, é no sentido de não só olhar para uma realidade, mas apontar para alternativas possíveis e futuras e que de repente estão fora desses modais ou desse conhecimento que a gente tem. E sempre olhando também para um olhar, vamos dizer assim, de saúde pública mesmo, de bem-estar, não é? Transporte é algo que o professor Saldiva fala isso sempre, né, nos seus artigos, é algo que está diretamente relacionado ao bem-estar humano. E o segundo tema que a gente está trabalhando esse ano é a questão da nutrição e alimentação animal. Quer dizer, para uma população que praticamente vai dobrar até 2050, como a gente tem falado, tem conversado, como é que você alimenta cada vez mais e melhor esta população, mas sem que isso vá em detrimento ao meio ambiente, que a gente já, né, vê que está tão devastado, a questão das mudanças climáticas, né? Cada vez mais a gente trabalha, discute sobre isso, sobre esses temas. O professor Carlos Nobre colaborou muito tempo conosco no nosso conselho discutindo essas questões. Então, e a questão da proteína animal, ela é algo que é muito presente na mesa, não só do brasileiro, mas na mesa do mundo, né? Então, como é que você trabalha melhor essa questão dessa proteína animal, mas com atenção à questão ambiental, com os temas, né, relevantes do ponto de vista ecológico, do ponto de vista também sanitário. Então, esse ano a gente buscou trabalhar com esses dois temas, que no fundo se resumem a bem-estar do ser humano, bem-estar da população, seja por meio da alimentação, seja por meio da mobilidade, do transporte, do deslocamento. Se vai para a carga, se eu tenho menos desperdício, se eu tenho uma carga melhor, esse alimento chega mais barato à mesa do consumidor, então eu consigo, vamos dizer assim, alimentar um número maior de pessoas. Então é um pouco nessa área que a gente está transitando esse ano. E é importantíssimo porque, veja, telespectadores, internautas, na área do nosso rebanho animal, não é? O Brasil tem um dos maiores rebanhos bovinos. Exato. Tem também na área, por exemplo, dos frangos. É um dos maiores produtores de carnes, não só interna, como exporta também tem. Mas, de qualquer forma, a ideia que a Fundação teve este ano de incentivar aqueles que estão pesquisando ou já pesquisaram essas duas áreas, vai desaguar num grande nome que passará pelo crivo de comissões técnicas e depois de um grande júri. Conta como funciona a estrutura até se chegar ao escolhido. Nós agora estamos na fase de trabalhar com todas as instituições, universidades, que são quem indicam nomes, né, de pessoas que podem, né, ser contempladas com o prêmio. Esses nomes, então, são distribuídos para comissões técnicas, duas comissões técnicas, uma em infraestrutura de transporte, outra em nutrição e alimentação animal. Essas comissões técnicas são internacionais, né? Sempre tem um pesquisador de fora do país também. Então, eles analisam esses trabalhos. No caso da juventude, a própria comissão técnica já escolhe quem são os contemplados. Analisam juventude os trabalhos. São jovens com até 35 anos. Até 35 anos. Geralmente você premia uma tese ou um trabalho, porque são iniciantes, né? Já na categoria vida e obra, essa comissão técnica pré-seleciona 3 nomes, né, que são levados depois para um grande júri, onde você traz esses reitores dessas universidades, presidentes de institutos de pesquisa, se reúnem no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, numa sessão presidida, né, pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e aonde esses 3 nomes em cada área são apresentados e esse grande colegiado, então, escolhe e elege um para ser o contemplado do ano.
Então a gente fala que não existe vencedores no Prêmio Fundação Bung, e sim contemplados. Não, porque não há inscrições. Porque não há inscrição, exatamente. E eu acho que o interessante do Prêmio Fundação Bung é justamente isso, doutor Rui. Porque, na verdade, é um reconhecimento da academia ao trabalho de um profissional, de um integrante da área, né? E depois, então, esse ano, em novembro, no dia 9 de novembro, então, é feita a premiação no Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, na sede do governo do estado de São Paulo, sempre uma sessão presidida pelo governador do estado, né? E é onde a gente, então, entrega os prêmios para os contemplados. Mas acho que mais interessante do que a premiação é esse pesquisador saber que o nome dele foi escolhido e foi aclamado por toda uma comunidade científica ou cultural, né, do país. Então, eu acho que se eu recebesse o prêmio como pesquisador ou como um artista, eu acho que esse seria o mérito que eu levaria a mais, assim, quer dizer, é um reconhecimento dos meus pares, dos meus colegas. Eu acho que isso tem um peso forte, um peso importante. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, é uma parceira da Fundação na disseminação das teses vencedoras. O que acontece depois? Sempre um dia antes da premiação, assim que são escolhidos os nomes, nós realizamos um seminário internacional na FAPESP, na sede da FAPESP, que é a nossa parceira de longa data, né? E aonde você discute e aprofunda um pouco mais os temas discutidos ou apresentados por aqueles pesquisadores, seja no caso da juventude ou no caso dos contemplados em vida e obra. Então, é uma forma de você se apropriar e disseminar mais esse conhecimento para toda uma comunidade, para toda uma sociedade. Cláudia Calais, diretora executiva da Fundação Bung, convidada de hoje do Diálogo Nacional. A Cláudia tem uma equipe fantástica. Geralmente, a equipe da Cláudia predominam as mulheres, não que ela tenha preferência pelo trabalho das mulheres, que realmente nessa área as mulheres são mais competentes, né? Mas olha, nós temos já dois homens lá na nossa equipe, que foi um feito. Mas o senhor sabe que nós não temos maioria de mulheres apenas porque, vamos dizer assim, por uma predileção em trabalhar por mulheres. É porque, felizmente, agora os homens estão despertando mais para essa área, né? Para essa atuação, para esse trabalho. A responsabilidade da sustentabilidade. Exato. Né? Deixou de ter um olhar, um viés filantrópico e passou a ter um olhar mais estratégico. Então, eu acho que isso é importante, é uma valorização do profissional da área, é uma valorização da área, mas eu concordo com o senhor, assim, a entrega da Fundação Bung para a sociedade, para as comunidades, ela só é possível em função do comprometimento da equipe que ela tem e dos bons resultados que essa equipe apresenta. Muito bom. A Cláudia hoje está acompanhada de uma das suas... um dos pontos da sua equipe, que é a Ana Barcelos, responsável, jornalista também, responsável por essa disseminação daquilo que a Fundação faz. Exato, eu chamo ela, falo que ela é minha pipoquinha, uma profissional extremamente competente, que faz um trabalho seríssimo à frente da área de comunicação da Fundação, porque se a gente fizer, mas não disseminar esse conhecimento, também não faz tanto sentido, né? Cláudia, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Muito contente em tê-la aqui no Diálogo Nacional. E conte com a gente para disseminar tudo aquilo que a Fundação e a própria organização Bung vem fazendo. Eu que agradeço e principalmente a ajuda que o senhor continua nos dando. Dr. Rui é o curador dos prêmios Fundação Bung e é quem, vamos dizer assim, faz o laço final em todo esse trabalho de entrega dos prêmios, né? É o coroamento de todo um trabalho. Nós é que devemos e agradecemos muito ao senhor por essa colaboração sempre. Vamos lá. E até o nosso próximo programa. Diálogo Nacional. Apoio CIEE. Há 5 décadas abrindo portas para as novas gerações.